Olá! Você gostaria que seu filho estudasse em uma escola que conservasse a essência dele, os seus valores, os seus interesses, o seu dom? Enfim, uma escola que não colocasse coisas na cabeça dele contra quem ele é, a vida que ele quer viver, mas que se concentrasse em administrar conteúdos que desenvolvessem as habilidades dele e conservando a sua maneira de pensar, de entender as coisas e de analisar. O que você acha dessa ideia? E aliás, o que você acha se você estudasse em uma universidade, em uma faculdade, que não ficasse trabalhando os conteúdos da aula de forma a impor sobre você um jeito de entender as coisas, inclusive a própria profissão, mas que conservasse e respeitasse a sua maneira de enxergar as coisas, o seu jeito de ser e as suas buscas. Eu estou trazendo para você um conceito de educação, esse sim, uma educação libertária, que é uma visão centrada na pessoa, respeitando quem ela é, a sua maneira de pensar e os seus interesses na vida, que é o que eu chamo de pedagogia libertária, que é um dos livros que eu escrevi e cujas ideias eu quero compartilhar com você agora. Em primeiro lugar, é importante sempre conceituar o que significa libertário. O conceito de libertário só pode ser aplicado quando a pessoa não recebe nada que seja impositivo, mas que haja o respeito à essência do que a pessoa é. Não existe libertação quando você dissuade da cabeça da pessoa ideias, mas coloca outras que também têm uma conotação de controle, uma conotação de autoridade sobre a pessoa e de autoritarismo. Só existe libertação quando a pessoa ela vive sob o próprio governo, quando ela se autogoverna. Esse é o conceito de libertação. E é essa a proposta da pedagogia libertária. Agora, nos dias de hoje em que nós temos a pedagogia básica, que é a que vem do MEC, mas na verdade no geral a dos governos estaduais e das prefeituras, é uma pedagogia bastante parecida. Ela é coletivista, ela tem em conta educar a pessoa para que ele mude o mundo, transforme o seu entorno. É uma pedagogia que desrespeita, que não está preocupado com quem a pessoa é e com o que ela quer viver, o seu projeto de vida. A preocupação é de garantir a satisfação dos caprichos dos grupos dominantes, dos grupos que regem a política do país. Paralelamente a isso, você tem um ou outro modelo em alguma escola privada, com algum tipo de modelo importado da França, de Alemanha, mas no geral o Estado controla a condução dos conteúdos e você tem um ou outro modelo que tenta passar a imagem de um caminho diferente para a educação. E obviamente numa educação livre, cada pai deveria ter o direito de escolher onde colocar os filhos, e aí nós estamos pensando no ensino sem um Estado, em que qualquer um pudesse empreender a educação. Na situação atual, mesmo essas pequenas experiências educacionais, elas sempre têm um dirigismo, uma maneira de conduzir a criança para algum lado. E o que eu proponho aqui na pedagogia libertária, precisaria haver pelo menos espaço para que algumas escolas trabalhassem isso, é uma pedagogia que abomina doutrinação, que abomina imposição de ideias, imposição de vieses. Obviamente que num ensino livre, você deveria haver possibilidade de escolas conservadoras, de escolas, para quem quer escolas coletivistas, como a que está aí, que continuassem vários modelos de escola. A escola libertária seria aquela focar em que a educação fosse centrada no indivíduo, na pessoa, como um fim em si mesmo. Nessa escola, a criança não seria educada para ser salvador do mundo, lutador por justiça de nada, mas o objetivo era que ela compreendesse a sua vida como a sua aventura pessoal e que estimulasse as suas habilidades para que ela pudesse
se desenvolver no melhor de si, a fim de que pudesse realizar os seus objetivos pessoais de vida e nada mais. Esse é o conceito de educação libertária, exatamente uma educação que colocasse o indivíduo acima de qualquer coisa, como fim em si mesmo, uma educação, isso sim, uma educação totalmente livre, que abominasse esses conceitos que aparecem nos dias de hoje de forma bonitinha, mas que tem caráter escravista, de servidão, de autoanulação, que destroem a pessoa nos seus projetos pessoais de vida, como por exemplo o conceito de senso crítico, que na verdade é para colocar na cabeça do aluno que ele precisa lutar pela injustiça social, lutar pela igualdade, que ele deve abominar o rico, o capitalismo, a revolução industrial, que deve ser um fiscal de Deus no mundo corrigindo tudo. Esse é o conceito de senso crítico, que eu chamo de senso marxista com nome soft. Mas na verdade, o que a pessoa precisa ter é o discernimento, que é a sua luz pessoal que ilumina o seu caminho para que ela possa caminhar. Esse é o senso de uma escola libertária, de uma pedagogia libertária. O aluno aprenderia que ele precisa confiar no seu discernimento e bastar-se com aquilo que o discernimento enxerga, porque o discernimento enxerga o quê? O que é importante para a vida da pessoa. Ele não consegue alcançar outros problemas, porque simplesmente isso não interessa, isso é uma afronta à natureza humana, à natureza individual. Entender por que o problema ocorre na região X do mundo, porque existe a questão X, Y, isso não acrescenta em nada na vida de uma pessoa, isso apenas desvia ela dos seus próprios interesses. Então, um ponto central, o segundo ponto central de uma pedagogia libertária, de uma escola absolutamente livre, é aquela em que o estudante aprenderia desde cedo a confiar no seu discernimento e não nas vozes de autoridades, como é nos dias de hoje, que geralmente essas autoridades são filósofos, psicólogos, intelectuais e pensadores, que em 99,9% dos casos têm um viés de esquerda coletivista para enxergar as coisas. No livro aqui, Pedagogia Libertária, note que ele é uma radicalização que eu faço dos livros de educação sobre os quais eu vinha falando. Então eu vinha com algum certo olhar liberal, conservador, até que eu percebi que o problema central é o Estado controlar a educação, que educação é um serviço, como qualquer outro serviço, e que o pai precisa ter o direito de escolher entre várias opções. E nos tempos de hoje só há uma única opção, que é a educação imposta pelo Estado. E a inversão é tão grande que a educação hoje não é serviço, ela é uma obrigação, até está na Constituição, e o pai que não manda o filho à escola por um período de 15 dias, por exemplo, tem, batendo à sua porta, um conselho tutelar, uma vara de infância, e com uma arma, entre aspas, sobre a cabeça dele, para que ele, então, mande o filho para a escola, que é uma total deturpação do conceito de serviço, porque, no caso de ser serviço, você paga, mas você não é obrigado a consumir. Isso é uma coisa absurda, essa maneira como a educação é gerida e é praticada nos tempos de hoje. Eu relembro aqui até no livro que a educação ela continua, ela é neo-espartana, porque no caso de Esparta o filho era propriedade do Estado, era retirado do pai aos 6 anos e passar por todo um processo seletivo para que ele fosse um soldado da cidade-estado Esparta. E havia ali todo um conjunto de justificativas que faziam os pais aceitarem isso. Nos tempos de hoje a educação continua neo-espartana. Eu fiz referência já em outros vídeos que um grande exemplo disso é a raiz da educação brasileira, que tem em Paulo Freire e nas suas obras Pedagogia da Autonomia e Pedagogia do Oprimido, os grandes baluartes, os grandes traços da educação brasileira, porque o que o Paulo Freire queria era, ele pregava a libertação do estudante, né, do jugo ou estatal do regime militar da época, mas
E aí as pessoas erram, chamam o Paulo Freire de libertário, porque o que ele queria pôr no lugar? Porque ele seria libertário se ele fizesse a contestação do Estado como alguém leviatã que oprime as pessoas, e isso é um fato, e ele está sempre roubando a individualidade, e a democracia é um exemplo disso. A maioria impõe sobre a minoria, e no caso do Brasil é engraçado que a minoria impõe sobre a maioria, mas a imposição de forma que a individualidade está sempre sendo questionada e vilipendiada. No caso, Paulo Freire ali, ele contestava esse regime militar para pôr no lugar o quê? Quem era o senhor que ele... Porque a libertação seria se ele, por exemplo, pregasse algo como os anarcocapitalistas ou libertários pregam, uma região governada com autogoverno, com relações consensuais, sem o Estado, apenas o livre mercado. Mas não, ele queria substituir o Estado regido pelo regime militar, pelo Estado no modelo cubano-soviético, como ele mesmo diz nas suas obras, em que ele presta sua homenagem a Fidel Castro, Che Guevara, Lenin, por exemplo. Então, dizer que a pedagogia de Paulo Freire é libertária é um engano, é uma ignorância total, que ela é resultado da lavagem cerebral que professores sofreram aí, né, no ensino superior de 1980 para cá. Então, na verdade, é uma distorção. Outro dia eu ouvi um conceito, um professor dizendo isso. Eu não gosto da liberdade, como Paulo Freire fala nos seus livros, porque nem todo mundo pode ser livre. Primeiro que não há liberdade nenhuma nas obras de Paulo Freire. É um conceito distorcido que os coletivistas pregam de liberdade. Eles querem a liberdade no sentido de um mundo fantasioso, sem regras, sem a disciplina consensual entre as pessoas, regido pelas fantasias, pela mentira, a hipocrisia humanista que defendem, né? Eu já disse em outros vídeos, né? 100% das pessoas são capitalistas, 100% das pessoas são individualistas, falam diferente disso para ficarem bem para o amigo, mas essa é a nossa prática e não tem nada de errado nisso. Isso é a natureza humana, e uma sociedade livre é aquela em que a individualidade nossa é expressa. Isso é bom, isso não tem nada de errado, aliás, isso é ótimo, o individualismo é ótimo, e as pessoas trocam entre si as coisas. Isso é marca de uma civilização livre, em que você oferece algo para o outro e o outro algo para você, e dessa troca nós temos um mundo de mais abundância do que a escassez anterior. Mas enfim, não há, portanto, libertação na pedagogia de Paulo Freire, até a pedagogia do oprimido. Ele quer desoprimir o aluno do Estado, e ele confunde capitalismo com Estado, embora que o capitalismo estatal é uma marca brasileira, e muita gente até chama isso de socialismo, mas enfim, é uma confusão total, porque capitalismo implica em propriedade privada, e o Estado ele vai por um viés público, coletivo. Então, são contradições aí que nesse momento não importa ficar delimitando conceituações. Mas no livro Pedagogia Libertária, eu faço uma retrospectiva histórica para mostrar que pontos nos trouxeram à situação atual. Vou discutir esse mito de que educação não é um direito, mas é um serviço. Vou fazer uma crítica do porquê é impossível e do porquê é negativo que meia dúzia de burocratas do MEC, de governos estaduais ou prefeituras, estabeleçam o que é bom para que as pessoas aprendam. Vou fazer uma crítica ao ativismo estudantil imposto por esses sistemas de educação, do qual grêmios escolares são uma grande marca disso, dentro de uma educação libertária, em que uma pessoa ele se senta em um banco escolar interessado em planejar sua vida e recebe conteúdos como serviço para que ele se desenvolva, para que possa conseguir realizar esses seus objetivos. Esse tipo de pessoa não vai se interessar por coisas
que cheirem a salvação do mundo, melhorias, melhorias para os outros sem um consenso, sem alinhamento de interesses, sem um ganho pessoal por se fazer isso. Ou seja, é um mundo em que há 100% de vida privada em questão, e não essa mistura de público e privado. Para não ficar, para não dar spoiler no livro e não falar de todos os capítulos, aguçando o interesse do leitor, eu termino com apenas a menção de um capítulo em que eu discuto o que é impossível de ensinar a uma pessoa. Nessa pedagogia libertária, o foco é exatamente esse, que cada pessoa ele traz dentro de si uma sabedoria que está no discernimento, e uma pedagogia libertária, inclusive, vai contestar esse sentido de sabedoria que as pessoas tanto buscam em terceiros, quando na verdade a verdadeira sabedoria, a que basta a pessoa, é o seu discernimento, que é a sua maneira de ver o mundo, como ele se manifesta para si, o que é suficiente e o que realmente importa para que ela possa caminhar com autoconfiança e coragem de buscar os seus objetivos. Essas foram as minhas considerações para o livro Pedagogia Libertária, que é, portanto, uma radicalização, um passo mais a fundo do que eu entendo como educação, centrada na pessoa, respeitando quem ela é, os seus interesses, a sua maneira de pensar, sem imposições. Mas para isso você precisa de ter uma educação livre, para que isso possa ser aplicado por diretores, professores e donos de escolas. É isso, até o próximo vídeo.